No vídeo desse domingo eu quero falar um pouco mais sobre técnica, quero falar sobre price action e 4 elementos que eu considero importantes para a gente utilizar no dia a dia aí na nossa leitura, que eu acredito que ele nos dá vantagens para poder fazer leitura de movimentos, beleza? Eu sou o Éder Leal, esse é o canal O Trader Sério, e nós vamos falar hoje sobre força, momentum, pressão e barra de sinal. Vamos lá, já começando diretamente aqui no vídeo, eu já vou falar para vocês sobre força, tá? Eu considero que força é quando a gente consegue enxergar no mercado alguns critérios na movimentação das barras, onde ele mostra que uma das duas partes, né, sejam ou compradores ou vendedores, estão dominando aquele momento do mercado, mostrando bastante interesse e eles deixam sinais e eu vou mostrar para vocês agora. Vou dar o exemplo aqui do dia 28 de julho. Se a gente for colocar aqui no gráfico, a gente já consegue perceber, ó, esses sinais, tá? Vou começar aqui pela barra número... Deixa eu só botar o contador. Aqui pela barra número 17, tá? Então, força, normalmente, ele deixa esse tipo de sinal aqui, ó. Ele faz uma abertura, deixa pouca sombra, pouco pavio de um lado, e ele já imediatamente se desloca para uma outra ponta, tá? Nesse caso aqui, vendedora. Então, aqui a gente já consegue perceber na barra número 17 que ele se movimenta e fecha próximo da mínima. Isso aqui é sinal de força. Depois disso, a barra número 18, ele até tenta fazer uma primeira correção, mas veja que ele abriu aqui e fechou mais abaixo. Então, e fechou próximo da mínima. Isso aqui é sinal de força também. Na barra número 19, ele até dá indícios de redução da força, mas ainda assim ainda existe força. A gente consegue perceber agora rapidamente microcanais. Então veja que se a gente colocar uma linha aqui, ó, a gente consegue perceber um microcanal e o mercado começa a fazer cada vez mais deslocamento para baixo. Isso aqui coloca o mercado em um desequilíbrio, ele acaba sendo uma força vendedora, não aparece nenhum comprador por enquanto. Ó. Os compradores não conseguem fazer nem mesmo uma correção até aqui. Então isso é sinal de força. A gente consegue ver, por exemplo, aqui na barra número 20, também fechando próximo da mínima, a 21 fechando próximo da mínima, todos eles com característica muito parecida, de pouco pavio para o outro lado e já fechando muito próximo da mínima. E aqui na 22 também, a 23 também, só que a 23 agora se deslocando pouco, né? É uma inside bar. A inside bar aqui nesse contexto pode ser uma redução de força. Então agora aquilo que nós tínhamos de força já reduz um pouquinho, já não é mais aquele movimento mais forte, né? O movimento de desequilíbrio muito forte que eu falo muito aqui nos vídeos, tá? Depois vem a barra número 24, que é uma barra de pausa, e aqui sim podemos dizer que agora a força que estava presente em todo esse movimento aqui, agora se reduziu a partir dessa barra aqui. E depois disso a gente consegue perceber sinais do mercado perdendo a força. Certo? E aí num tipo de operação assim, digamos que você vendeu lá na barra número 17 e você está usando essa informação da força para poder de repente alongar um trade ou até mesmo piramidar, né? Aumentar a sua posição. Então quando você vê uma barra com uma 18 fechando, você poderia até vender mais se fosse o caso. Tá? Ou na barra 20 poderia vender mais, ou na barra 21 poderia vender mais, ou no melhor das hipóteses, né? Ou da menor das hipóteses, é você manter a operação. Você não vai sair dela porque ainda você está vendo aí sinais de força que o mercado ainda vai se deslocar muito mais. É claro que se você tem um alvo já definido de qual que você vai sair, tudo bem você sair, não tem problema nenhum. Eu estou falando aqui de como usar na leitura, usar esses elementos na leitura para poder alongar uma operação, tá? Só que depois que aparece, por exemplo, a barra número 24, aí aqui você poderia pensar e de repente botar um stop acima da 24. Certo? Ou então até mesmo sair a partir da 24, porque aqui ele já indicou uma redução da força. Mas digamos que você tivesse colocado o stop acima da 24, na 25 você não teria sido estopado, né? Não teria saído no gain. Na 26 também não, mas você já teria percebido que aquela força que você estava lá atrás já se reduziu e agora o mercado já não está mais fazendo o mesmo padrão de movimentação que ele estava fazendo antes. Então você vai acabar saindo do stop gain aqui e você alongou um trade, fez um trade muito bom aqui, um trade, digamos, que seja de aí 696 pontos, tá? Vamos ver um outro exemplo de força. O mercado tenha mostrado sinais de força. Ó, aqui dá para ter um outro exemplo, ó, a partir da barra número 15, tá? Então a gente está vendo até aqui, ó, ainda não temos sinais de força, na minha opinião, aqui, tá? Por mais que eles
esteja começando a dar indícios de força, mas ainda não temos confirmação de força nessa região. A partir da barra número 16, ele deixou sombras aqui abaixo, né? Pavio. Veio a 15, veio a 16 com pavio. A 17 já dando sinal aqui de a sequência, né? Microcanal é um dos elementos que indicam força. Então aqui na 16 já temos os sinais de força. Aqui na barra número 18, com certeza temos força. Na 19, com certeza força. Na 20, com certeza força. E aí na 21 já reduz a força e aí ele já aqui muda a característica do mercado. Então veja que quando nós temos força do mercado, essa condição ela não vai durar muito tempo, porque normalmente o preço vai se mover de uma região para outra, porque algum dos players achou que aquela região que o preço estava parado naquele momento ali, ele já não é mais um preço justo, ou ele acha que o preço está muito barato, ou ele acha que o preço está muito caro, ele vai tomar posição ou vai desmontar uma posição e o preço rapidamente vai se deslocar até uma outra região. Se ele está fazendo uma operação grande, né, uma tomada de posição grande, como aqui, ó, se ele estivesse fazendo uma tomada de posição grande na compra, é normal que aconteça esses movimentos grandes aqui de barras, né? Mas principalmente é normal que ele tenha pouco retorno, que ele pouco corrija, pouco pullback daquela operação na próxima barra, porque ele vai ter uma quantidade de ordens na compra muito maior do que a de venda. Então ele vai deixar pouca sombra e vai se deslocar rapidamente e fechar próximo da máxima. Vai abrir uma nova barra e ele vai fazer novamente a mesma coisa. Nós temos um outro caso aqui, ó, mais recente. Ó, vamos mostrar aqui, ó. A partir daqui da barra número 7, ó. A 7 eu não posso dizer ainda que é força, apesar de ter sido uma barra grande. Mas na 8, com certeza, nós já temos aqui sinal de força. Pouca sombra, fechando aí perto da máxima, mesmo que tenha deixado um pouco de sombra aqui do outro lado. Mas ainda assim a gente consegue ver pelo deslocamento um sinal de força. Depois a barra 9, sinal de força. A barra 10, sinal de força. 11 também, sinal de força. 12, sinal de força. 13, sinal de força. Na 14, veja que aqui já mudou. Veja que aqui nós estamos ainda em um microcanal, inclusive a 14 também está em microcanal, só que aqui na 14 ele deixou aqui um sinal suave, que é deixando bastante sombra, né, daqui acima, e o corpo pequeno abaixo da metade do tamanho da barra. Isso aqui já consegue indicar uma redução de força na barra número 14. Depois disso a gente consegue perceber a 15 já com uma correção, então aquele sinal de força que nós tínhamos aqui já mudou e o mercado já muda o ciclo a partir daqui. Então a gente tem que ver são várias pistas que tem para indicar uma força, mas entre elas aqui eu vou indicar para vocês que é a mais fácil de vocês identificarem no dia a dia, formação de microcanal, pouca sombra para o lado contrário do movimento, barras fechando acima do tamanho médio. Então imagina que a barra tem um tamanho e o corpo fechou acima da metade, tá? No caso aqui comprador, né? No caso comprador, ó, veja que aqui a barra tem esse tamanho e ele fechou aqui em cima, está acima dessa metade. Então isso aqui também é sinal de força. Se for vendedor é a mesma coisa, só que ao contrário, aí é na barra de venda. Mas aqui ele está dando indícios para vocês de sinal de força, e quando nós temos sinal de força, normalmente nós temos também uma outra característica que se chama momentum. Então pensa assim, ó, se a gente está trabalhando em cima de compra ou venda de um trade, ou a gente está trabalhando em cima de valor, né, nós estamos comprando baixo porque nós estamos querendo o melhor valor daquele ativo, ou nós estamos aproveitando o momento, que é a sequência de barras para poder aproveitar a força de um deslocamento. Aqui dá para ver bem, ó, quem estava comprando nessa região aqui embaixo estava procurando por valor. Ele estava querendo o melhor preço possível dentro dessa faixa aqui, ó. Tá? Mas no momento que ele vê essa barra fechando aqui, vindo uma próxima barra, fechando também próximo da máxima, isso aqui já caracteriza momento, sequência de barras fechando para o mesmo lado. Aí depois vem mais uma, confirmação de momento, depois vem mais uma, depois mais uma, isso aqui tudo é momento. Então força e momento, ele muitas vezes estão ligadas, mas nem sempre significa que momento está junto com a força, porque às vezes a gente pode encontrar o mercado dentro de uma região de equilíbrio. Vou fazer um desenho aqui, ó. Pode encontrar o mercado dentro de uma região de equilíbrio, onde nós vamos ver
o mercado fazendo esse tipo de movimentação, né, do equilíbrio, até que a gente vê um movimento forte, digamos, até o outro lado, tá? Quando ele está dentro de um equilíbrio, eu entendo que nós não temos força dentro de um equilíbrio, não há força aqui dentro. Mas ele pode ter momentum, que é uma sequência de barras fechando para o mesmo lado e se deslocando até uma outra região. Só que a diferença é que eu entendo que quando está dentro de um equilíbrio, nós não temos força, porque ele vai se locomover até uma outra região, não porque tem uma presença de uma das partes, mas porque ele vai trabalhar de repente num vácuo até um outro lado para encontrar vendedores somente lá do outro lado. Existem exceções? Existem. Eu acho até que esse dia aqui, ó, no dia 1º de agosto, foi uma exceção, porque na minha opinião isso aqui estava dentro de um equilíbrio e o mercado acabou se locomovendo rápido com sinais de força e saindo já dessa região diretamente, tá? Então aqui sim foi uma exceção que a gente pode sentir através de sinais de força até ali, tá? Então nós já vimos sobre força, nós vimos sobre momento, que nada mais é do que sequência de barras, e é óbvio que para a gente poder tirar algum tipo de vantagem de momento, nós precisamos ter a noção do contexto. O contexto tem que estar certo para a gente poder aproveitar o momento, uma sequência de barras para o mesmo lado, para poder fazer alguma operação, tá? Inclusive, deixa eu ver se eu consigo ver algum caso aqui de reversão, e muitas vezes na reversão a gente consegue ver aqui o momento e consegue usar o próprio momento. Aqui de repente dá para usar como exemplo. A gente viu aqui sinais de força vendedora, colocando o preço para baixo, porém eu até acho que isso aqui não é força, depois eu vou explicar melhor para vocês, eu acho que isso aqui é mais pressão. Tá? Ele levou o preço até uma região, veja que aqui ele equilibrou curto e depois ele apareceu o momento comprador, tá? Deslocando o preço para o outro lado. Para quem quis aproveitar o momento, poderia ter comprado a barra número 20 ou a barra número 21, aproveitando essa sequência de barras para o mesmo lado para apostar numa reversão e de repente o mercado voltando aqui até a abertura do dia. Tá? Então isso aqui são elementos que a gente pode utilizar no price action como, né, poder de decisão na hora da nossa leitura e fazer disso aí alguma vantagem para fazer a gente operar melhor e aproveitar melhor os movimentos, tá? Aqui, para quem estuda price action, está encontrando aí similaridades de acordo com cada técnica, né? Alguns vão falar sobre um tipo, outros de outro. Vou dar um outro exemplo aqui que é pressão, tá? A pressão é diferente da força. A pressão, muitas vezes, ele consegue colocar até mesmo uma vantagem para uma das partes, porém, ele é diferente da força porque ele não tem aquela urgência nos fechamentos das barras, se deslocando rápido, mas a gente consegue perceber que existe algo acontecendo. Vou dar um exemplo. Em casos de equilíbrio, é normal a gente ter pressão do outro lado. Por exemplo, aqui, ó. É normal que a gente tenha pressão em uma das pontas de um equilíbrio. Tá? Eu vou colocar aqui um retângulo para a gente enxergar o equilíbrio. E a gente consegue perceber a pressão aqui, ó. O que isso significa? Que eu não estou vendo vendedores fechando abaixo dessa região. Não está vendo sequência vendedora abaixo dessa região. Toda vez que ele chega nessa região, o que ele encontra? Ele encontra compradores comprando e levando o preço para o outro lado. Isso aqui é sinal de pressão. Existe uma pressão compradora naquela região, não deixando o preço passar daquela região. Tá? E essa pressão, muitas vezes, ela faz com que o preço se desloque e até mesmo gere momento. Como aqui. Ele está tendo aqui, ó, de repente, pressão jogando para cá, ou vou dar um outro exemplo, um pouco mais para o lado aqui, ó. Vou botar aqui para o lado, e eu vou mostrar aqui uma... Aqui, ó, aqui está indicando pressão. Ó. E o que acontece? O mercado abriu, tem essa barra número 1, depois tem a barra número 2, eu não estou vendo elementos de força nesse deslocamento, mas eu estou vendo sinais de pressão. Ó, veja que a 4 é uma barra compradora, mas ele não vai acima dessa região. A 5 também é uma barra compradora, mas não consegue se deslocar. Quando ele chega nessas regiões, o que ele está encontrando aqui é vendedor jogando o preço para baixo e não um comprador jogando o preço para cima. Isso é pressão, que ele deslocou o preço até essa região aqui do fundo, e aí quando chegou nessa região do fundo, encontrou pressão do outro lado também. Então, pressão, a gente consegue perceber quando muitas vezes o mercado ele não consegue romper regiões ou uma das partes não consegue se impor no mercado ali. Se não está vendo elementos de força, mas está conseguindo ver um deslocamento por pressão. Se eu fosse tirar uma vantagem desse movimento, eu poderia ter ou vendido a barra número 1
acreditando que poderia aparecer até força aqui, ou então quando eu percebi a barra número 7, fazendo deslocamento abaixo aqui, depois da 4, 5 e 6, eu poderia apostar na pressão, eu não vou ver compradores revertendo e vou ver o preço sendo deslocado até o fundo dessa região aqui, onde nós chamamos até mesmo de magneto, que é uma região aqui de mínima do dia anterior, e normalmente na mínima do dia anterior o preço vai se deslocar e vai tocar lá, né? Dificilmente a gente percebe no gráfico diário do mini índice, por exemplo, que ele passe dias com barras insides, com barras internas, né? Normalmente durante o dia ou ele vai tocar a mínima do dia anterior ou a máxima do dia anterior. Então isso é mais um item que a gente pode utilizar como uma vantagem quando a gente está fazendo alguma operação, desde que a gente utilize também outros elementos como pressão, força, né, momento e tudo mais. Certo? E aí tem um outro elemento que eu gosto muito de usar e eu falo muito aqui para vocês, principalmente quando nós estamos fazendo algum tipo de operação dentro de equilíbrio, que ele se chama barra de sinal. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Barra de sinal, normalmente ele é uma barra contrária do movimento anterior que o mercado estava fazendo, mas ele é um movimento a favor do lado que você quer operar. Então veja que se eu estou operando um equilíbrio, vou colocar aqui, ó, esse retângulo, estou operando um equilíbrio. Vejo que aqui abaixo nós temos pressão compradora, certo? Eu vejo que o mercado abre e ele tem pressão vendedora, deslocando o preço aqui para baixo. Isso aqui não é força, e sim pressão. Consegue ver o preço se deslocando rápido, mas não está tendo sequência, ele está indo rápido até uma região onde é uma região de suporte. Então, geralmente, quando acontece isso, é pressão e não força. Aí ele chega aqui embaixo, eu quero comprar, mas eu quero comprar com uma boa barra de sinal. A 8 seria uma boa barra de sinal? Eu acho que ainda não, porque é vindo de uma sequência vendedora. Eu vou esperar um pouco mais. Mas veja que a 9 ele tenta novamente vir aqui abaixo. A 10 ele deixa outra barra de sinal. Eu acho que aqui não é a melhor barra de sinal ainda. Mas na barra número 13, aí sim eu considero ela uma ótima barra de sinal. Que é uma barra me sinalizando que agora eu não tenho vendedores de fato vendendo aqui abaixo. Eu já dissipei qualquer tipo de pressão que tenha aqui vendedora. E que agora, fechando uma boa barra aqui na máxima, ele vai, de repente, a partir de agora, aparecer compradores deslocando o preço para cima, ao invés de vendedores deslocando o preço cada vez mais para baixo. Então, a barra de sinal sempre vai ser uma barra apontada para o lado que você quer operar, mas uma barra que normalmente vai fechar próximo da máxima ou próximo da mínima, uma barra que vai ter um corpo interessante em termos de tamanho, ou ele vai ter uma sombra, como a própria barra número 14. Eu poderia utilizar a barra 14 como uma barra de sinal também, ó. Que foi uma tentativa dos vendedores, que foi comprada, deixou um pavio e fechou com um corpo acima da metade do candle. Né? Então, para ser uma barra com força vendedora, essa barra aqui que tem esse tamanho, vou colocar aqui, ó, ele deveria fechar com o corpo abaixo da metade. Mas como ele fechou acima da metade, ele está indicando que aqui nós temos pressão compradora e que a partir daqui a próxima barra poderia ter maior probabilidade de ser compradora, deslocando o preço para cima. Então isso são barras de sinal. Vou ver se eu encontro mais uma outra aqui para trás, a gente poder pegar como exemplo aqui de oportunidade, tá? Se eu estou considerando na barra número 1 do dia, o contexto já de equilíbrio, marcando a máxima e a mínima dela, tá? Porque isso aqui já é um range de abertura. Quando ele vem aqui, ó, na barra número 17, próximo do fundo, a 18 tocou o fundo e deixou sombra, fechou próximo da máxima, a 18 é uma ótima barra de sinal para compradores levar o preço mais acima. Então aqui é uma outra barra de sinal bem interessante para quem quer comprar, certo? Então é sempre mais interessante a gente esperar uma barra de sinal, porque a partir dali eu estou esperando que a próxima barra vai dar sequência para o movimento que eu quero, do que entrar em operações sem barra de sinal, tentando apenas operar contra um determinado movimento. Vou dar um outro exemplo. Aqui nesse fundo, ó, digamos que eu estou procurando compras nessa região aqui de baixo, porque eu estou vendo pressão compradora, eu não vejo o preço deslocar abaixo dessa região aqui. Tá? Então, o que eu vou esperar agora? Se eu ficar tentando comprar qualquer uma dessas barras aqui,
nenhuma delas é muito boa, nenhuma delas parece ser uma boa barra de sinal. Mas a barra número 84 e a barra número 85, aqui sim já indicam boas barras de sinal para quem está pensando em fazer aqui algum tipo de movimento de reversão, levando o preço mais acima. Certo? Então é assim que a gente vai utilizar alguma boa vantagem com barra de sinal. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu quero vender depois desse movimento de alta, eu vou esperar uma barra de sinal, que eu acho que é muito mais vantagem do que operar vendendo a barra número 6. Por exemplo, se ao fechar a barra número 6 eu vender, eu corro o risco que após o fechamento da 6 apareçam mais compradores do que vendedores. Mas quando aparece a barra número 7, uma barra insight, fechando próximo na mínima, aí sim eu acho que é uma boa barra de sinal. A 7, a 8, a 9, ótimas barras de sinal, indicando que o mercado poderia buscar aqui uma mínima do dia. Certo, pessoal? Então, a barra de sinal, elas são bem simples. Normalmente também são as barras de entrada, onde a gente está esperando, né? A gente viu a configuração do contexto. Por exemplo, é um equilíbrio, a gente vê o preço chegando até uma extremidade, aí digamos que é um equilíbrio, a gente está vendo ele chegar numa extremidade do alto, tá? Vou fazer aqui uma marcação só para a gente poder exemplificar. Ó. É um equilíbrio, eu vejo o preço chegando na extremidade aqui de cima. Tá? O que eu espero agora? Eu espero uma boa barra de sinal. Eu poderia considerar aqui a 7, eu poderia considerar aqui a 8, ou então, se eu for mais conservador ainda, eu vou ver a barra número 9 como uma boa barra de sinal, vou vender a barra número 9, vou colocar um stop acima dessa região, porque eu quero que, se eu for estopado, é apenas se o mercado reverter e for romper essa região aqui para cima. Então eu deixo um stop técnico lá acima e vou procurar um alvo aqui para baixo, tá? Eu gosto de equilíbrio ou pegar um alvo que me leve até 50%. Mas nesse caso aqui, para quem quisesse alongar mais, poderia imaginar que o mercado poderia vir buscar uma nova mínima do dia. Certo? Então, procurem colocar esses elementos nessa leitura do dia a dia, quando você estiver estudando price action, estiver estudando movimentação do gráfico, tá? Independente da técnica que você utilize, tenta encontrar esses elementos para poder tomar sua decisão. Analise primeiro o mercado, veja se você consegue encaixar um desses elementos aí ao seu operacional e com certeza a utilização deles vai ajudar bastante você a fugir de algumas armadilhas do mercado. Eu até dei o exemplo dessa alta que teve aqui, ó, que eu não peguei, tá, do mercado, e não peguei porque eu simplesmente não prestei atenção na minha leitura, não percebi elementos claros de força aqui do mercado, tá? Então eu não peguei todo esse movimento de alta aqui porque eu ignorei algumas informações que eram importantes. Eu fiquei prestando tanta atenção no contexto, que na minha opinião era um contexto de equilíbrio e era até aqui, e que o mercado nem equilíbrio geralmente não tem força, ele vai chegar até a outra ponta, que eu deixei fora essa informação aqui de força, deixei fora essa informação de força e principalmente deixei fora a informação de força da barra 11, que poderia gerar uma boa compra, ou até mesmo da barra 12, uma boa compra como desequilíbrio forte comprador. Então, se a gente negligencia algumas informações do price action, a gente está deixando algumas informações importantes de fora e acaba deixando oportunidades ótimas passarem também. Beleza, pessoal? Então diga aí nos comentários o que você achou aí dessa, podemos dizer assim, uma mini aula sobre price action, né? Carregando elementos para vocês aqui sobre coisas que eu falo no dia a dia e que eu uso no dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar aí diariamente os vídeos que eu faço falando sobre price action, principalmente no mini índice. Beleza, pessoal? Então bom descanso aí no domingo e até o próximo vídeo.